Meu irmão, você tem noção da estratégia que o Marçal acabou de utilizar? Lá vem o Sandro falar de novo do Marçal. Bicho, tá pegando. Como é que a gente não vai falar disso? Olha o que o Marçal fez. Durante 30 dias, foi pancada atrás de pancada. Todo mundo batendo no Marçal. Nunes, Boulos, os demais tinham tempo de TV e usaram a TV para bater no Marçal. Tinham dinheiro do fundão eleitoral e impulsionaram a imprensa para bater no Marçal. Impulsionaram suas redes sociais para bater no Marçal. Publicações, toda hora tinha direito de resposta contra o Marçal no perfil do Marçal. Já do que falavam contra o Marçal, um ou outro direito de resposta. Ou seja, sambaram, né? Porque eles tinham todo o poder. Nos últimos 2 dias, a regra do jogo é a mesma para todos. Se você tem muitos seguidores na rede social, você já tem. Se não tem, não dá para pagar. E agora, o Pablo Marçal trouxe todo mundo para a arena que ele domina, só nas redes sociais. E aí, bum! 1.100.000 pessoas assistindo no Vilela e o Marçal diz, eu vou liberar o laudo do Boulos. Se é verdadeiro ou não é, não sei. Mas já foram mais de 30 milhões de interações. A live dele bombou. A galera da direita, do lado do Bolsonaro, tá desesperada porque o Nunes tá com cara de que vai perder. A galera da esquerda tá maluca porque tudo isso que surgiu só fala uma coisa. Pablo Marçal. Meu irmão, vamos ver o que vai dar isso, porque o jogo tá interessante de se ver, tá bom? Vamos falar sobre isso, muitas outras coisas. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Manda pro seu amigo petista para ele ver essa loucura que está acontecendo. E a grande questão é a seguinte: se você puder ajudar o canal, nosso livro Persuasão Política está aqui disponível. Se você gostar do conteúdo e quiser baixar o conteúdo, fique à vontade, tá? Se eu não puder pagar agora, não, Sandro, eu não posso pagar agora, eu não posso nem pagar, não me importa, tá? Porque eu quero que você tenha acesso a esse conteúdo super importante. E aí, você paga o valor que você acha justo, tá bom? Bora lá, pessoal. É o seguinte, olha só o comentário. Essa conclusão que eu cheguei não é minha, não. É o Tom Ribeiro que colocou esse comentário aqui. Olha que cara genial. Dr. Sandro Gonçalves, eu acredito que o laudo é falso. E que se for, que ele sofra todas as consequências disso. Cara, tá certíssimo. Se o laudo for falso, o Marçal que responda por injúria, calúnia, difamação, tudo que tem que responder, dentro das regras do devido processo legal. Agora, se o laudo não for falso e for verdadeiro, e isso só um processo judicial com tempo vai dizer, que o Boulos responda e que toda a imprensa responda a favor do Marçal. Se o laudo for verdadeiro, depois dessa queima de reputação que estão fazendo com o Marçal, como é que vai ficar? Mas vamos lá. Agora, sabe, o que me fez rir dessa situação foram 30 dias de ataque na TV, no rádio, sem direito à defesa do Marçal, só batendo nele. É isso que ele acabou de falar. Ataque sim, pois alguns vídeos foram retirados, então eram no mínimo duvidosos. Alguns vídeos da TV e dos rádios tiveram que ser retirados de tão duvidosos que eram. Após um dia sozinho, na arena do Marçal, que é a internet, eles já estão loucos. Até a imprensa está ajudando a tentar defender. Em 2 horas, foram quase 30 milhões de interações. Já era. Meu irmão, olha o tanto que a audiência do nosso canal é qualificada. E eu estou falando isso há muito tempo. Pouco me importa se você... mas não faz isso. Eu quero é gente qualificada. Como o Tom Ribeiro aqui no canal. Parabéns, cara. Nem eu tinha feito essa sacada. Vocês são demais. Sou fã de vocês. Mas enfim, vamos falar disso, né? O Boulos mandou louco. Quero a prisão do Marçal. Tá, mal sabe ele que não dá para ter prisão do Marçal em período eleitoral. A não ser, e só e somente se, a lei no Brasil não valer para mais nada. Pode ser que o Marçal seja preso. Então a grande questão é, o Boulos pediu a prisão do Marçal após a divulgação do suposto laudo sobre drogas. E não só do Marçal, do dono da clínica também. Fizeram um pedido também do dono da clínica. Qual que é o argumento? O argumento do Boulos é,
Eu quero prender o Pablo Marçal por fake news. Boulos pede a prisão de Pablo Marçal por divulgação de fake news. E aí é que entra o ponto interessante dessa história. Não existe crime de fake news no Brasil. Entenda o seguinte: a lei fala, não há crime sem lei anterior que o defina. Algum deputado ou senador votou no crime de fake news? Não. Então não há crime sem lei anterior que o defina. Não existe o crime de fake news. E nem a pena sem prévia combinação legal. Você não pode ser combinado se a lei não disser o quanto de pena você pode sofrer. Mas tá bom. Hoje, eles inventam da própria cabeça dele. É assim que funciona. Às vésperas do primeiro turno, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou em uma live que vai pedir a prisão do também candidato Pablo Marçal, que postou um atestado médico falso, acusando Boulos de usar cocaína e sofrer quadro psicótico em janeiro de 2021. Boulos declarou que o documento é falso e cumpria a agenda política em São Paulo no dia, e o atestado falso aponta que ele estaria internado. Pablo Marçal divulgou o documento enquanto participava de uma live no podcast Inteligência Limitada, que alcançou mais de 1 milhão de visualizações na noite dessa sexta-feira. Essa seria a segunda acusação de Marçal contra Boulos sobre o uso de drogas, após o ex-coach utilizar o receituário de outra pessoa com o mesmo nome de Guilherme Boulos. É importante a gente deixar claro aqui, tá? O Marçal, em momento algum, ele usou esse receituário de outra pessoa, igual eles estão falando. Eles dizem que usou um processo de outra pessoa. Tem um cara que tem o mesmo nome, tá? Do Boulos, e todo mundo fala que o Marçal usou esse processo também. Isso não ficou provado, pelo menos eu não vi, tá? Pelo menos eu não vi, mas se alguém viu, coloca no comentário aí se realmente isso existiu. Não estou aqui para defender o Marçal. Mas o negócio é o seguinte: eu não agiria de forma diferente desse juiz, tá? O juiz manda plataformas excluírem post de Marçal com laudo falso contra Boulos. Oi? Peraí. Laudo falso? Passou por perícia? Já foi investigado? Já teve decisão falando que aquele laudo é falso? É assim? Então, é assim, né? É assim. Eu daria liminar não dizendo que o laudo é falso, dizendo que há possibilidade de ser falso como verdadeiro, e que isso, sim, pode interferir no pleito eleitoral e, portanto, deveria ser retirado do ar. Concordo, tá? Concordo. Por que eu concordo com isso? Porque se for mentiroso, realmente o estrago já está feito. Na verdade, já está feito, né? Agora, o Marçal vai responder por isso. Agora, como é que eles sabem que o laudo é falso? Só nos argumentos que a imprensa apresentou? Ok. O juiz Rodrigo Marzola Combini, da 2ª Vara Eleitoral de São Paulo, concedeu no sábado liminar, determinando a exclusão de vídeos publicados nas plataformas do Instagram, TikTok e YouTube, fazendo referência a um documento divulgado um dia antes pelo candidato Pablo Marçal contra o adversário Guilherme Boulos. A plausibilidade nas alegações, isso sim, olha só, que decisão inteligente do juiz. A plausibilidade nas alegações dos autores. A plausibilidade quer dizer, não, olha, tem cara de ser falso mesmo. A plausibilidade. Então, envolvendo não apenas a falsidade do documento, a proximidade do dono da clínica em que está gerado o documento, como o requerido Pablo Marçal, o documento médico assinado por profissional falecido e a data em que os fatos foram divulgados. Cara, a decisão do juiz foi certíssima. Ele falou, olha, realmente o Boulos mostrou que o Pablo Marçal é amigo do cara. Pode ser um laudo tendencioso. Também, o pessoal está falando aí que há indícios de que há um erro de digitação. Uma secretária falou que é profunda conhecedora da assinatura dele. Então, há indícios? Há indícios. Ninguém nega. Então, uma decisão do juiz foi acertada, corretíssima. Acertou. Falar o quê? Né? E aí? Isso é a decisão que deveria ter sido correta. O que foi errado? Isso aqui. O Instagram tirou do ar o post que o Marçal acusou o Boulos do uso de substâncias, mas o Instagram não poderia fazer isso, né? E se o documento for verdadeiro? Tá? É somente uma ordem judicial que poderia fazer
Isso. Qual foi o principal argumento do Boulos? Essa publicação foi do Boulos, tá bom? O Boulos escreveu o seguinte: a farsa de Marçal é completa. Amanhã vamos derrotá-los nas urnas. Sei não, eu, Boulos, tô achando difícil, mas vamos lá. A publicação do Boulos foi essa publicação do Globo aqui, que diz o seguinte: secretária diz que médico nunca trabalhou em clínica citada por Marçal contra o Boulos. Então, uma secretária do médico que faleceu já falou que esse médico nunca trabalhou nessa clínica. Aquela assinatura não é dele. E aí pediu para fazer a comparação, né? Yolanda Rodrigues trabalhou com o Roberto Souza por mais de 3 décadas e enviou o certificado assinado pelo antigo patrão, que mostra grafias diferentes. E aí fez uma publicação aqui mostrando que são duas assinaturas diferentes. É nítido que as assinaturas são completamente diferentes. Agora a grande questão é verdade? Não é verdade? Tem algum cartório que já registrou essa assinatura? Outros laudos médicos que já foram apresentados? Qual é a assinatura? Ou apenas um documento? É de solteiro? De casado? Cara, isso é perícia que define. Isso é perícia que define. Há indícios? Cara, há indícios. Ninguém vai negar que há indícios. A verdade é que tem, lógico, provas que o Boulos juntou para levar o juiz a entender, pode ser que esse negócio é falso. Ok. E aí, tem uma discussão jurídica gigantesca. Será que o Marçal sabia? Não sabia? Foi induzido a erro? O que aconteceu aqui? Né? Tudo isso, cara, vai dar uma repercussão ainda gigantesca. O impressionante, a imprensa partiu para cima. Cara, os jornalistas vestiram a camisa, né? O que Pablo Marçal fez frauda o julgamento do eleitor, sem tempo de reparação para o adversário. Muito mais grave do que o caso Francisquini, tornado inelegível por espalhar fake news sobre as urnas eletrônicas, e que foi tornado inelegível. Se a justiça, os adversários e a imprensa ficarem pisando em ovos para cobrar imediata e inegociável aplicação da lei e dos instrumentos que ela tem para se fazer valer, o que restará a eles próprios e à sociedade? O cativeiro do arbítrio e do vale tudo. Impressão minha ou a Vera Magalhães está falando aqui para não ter o devido processo legal contra ele? Porque se a justiça e os adversários e a imprensa ficar observando o devido processo legal, pisando em ovos, não vai conseguir destruir o Pablo Marçal? Ou seja, se ficar pisando em ovos e seguir o devido processo legal, como é que vocês vão censurar o cara e detonar o cara e acabar com o cara? Parabéns. Jornalismo impecável, né? Totalmente independente. Só que não. Então o grande ponto que a gente precisa falar vamos ser honestos? Se for mentira, o Pablo Marçal vai responder para tal. Calúnia, injúria, difamação. Há que se falar em possibilidade de falsidade ideológica? Sim. Né? Há a possibilidade do crime de uso de documento falso? Sim. Agora, crime eleitoral, caçar o cara e prender o cara agora, só se for na Venezuela. Porque no Brasil... Agora, se bem que a gente começa a entender por que a Venezuela chegou onde chegou. Porque tinha gente como Malafaia, como esses jornalistas lá também. E aí, vamos analisar uma coisa? O Malafaia, vamos de volta ao Malafaia. Vamos de volta ao Malafaia. Que caráter cristão é o nosso, irmãos? Caráter cristão, tá? Tudo para ele. É o Malafaia, é o dono da direita e do cristianismo. Mas tá tudo bem. Quem apoia a mentira está do lado do diabo. João 8,44. Parabéns, você tá certo. Tá certo, você falou a verdade. Quem apoia a mentira está do lado do diabo. Quem apoia a verdade está do lado de Deus. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pablo Marçal é um mentiroso quanto mais. Ok. Quem calúnia, difama, também o quê, né? Apoio a verdade de um desconhecimento, né? Não. Apoio a verdade de um desconhecido do que a mentira de um irmão mais chegado.
Não entendi. Apoio a verdade de um desconhecido. Apoio a verdade de um desconhecido do que a mentira de um irmão mais chegado. Ok. Você está apoiando a verdade do Boulos. É isso, né? Então, assim, assume. Estou apoiando a verdade do Boulos. Então, é assim. O que o Malafaia acabou de falar para vocês é: quem apoia a mentira está do lado do diabo. João 8,32. O que é mentira? É não falar a verdade, né? E o que é não falar a verdade? É expor um argumento que é mentiroso. Como, por exemplo, eu acho que vocês viram um vídeo onde o Malafaia fala o seguinte: olha, irmãos, eu não apoio ninguém, a prefeitura e nunca apoiei. E aí o sujeito faz essa postagem aqui. Prefeito Ricardo Nunes, vote 15. Eu não apoio ninguém para prefeito. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Essa publicação é do Silas Malafaia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem apoia a mentira está do lado do diabo. Eu não apoio ninguém no primeiro turno, mas pede voto pro cara. E é isso, hein, Silas? Tá indo bem, hein? Tá indo bem pra caramba. A grande verdade é que eu quero te dizer o seguinte. Você está acompanhando tudo isso. Se os seus valores são os do Ricardo Nunes, cara, você tem que votar no Ricardo Nunes. Ah, mas o Bolsonaro mandou. Não. Bolsonaro não é dono do seu título. Bolsonaro é uma figura que tem uma representatividade na direita enorme, tá? O Bolsonaro tem o seu papel dentro da direita, mas você tem que abrir os olhos porque o dono do título é você. E se você acha que os valores do Ricardo Nunes te representam, cara, é nele que você tem que votar. Se você acha que os valores do Boulos te representam, é nele que você tem que ir. E se você acha que os valores do Marçal te representam, é nele que você tem que ir. Se você acha que o Marçal está fazendo uma jogada suja, um jogo sujo, e que realmente esse laudo é falso, e que eu acho que ele pode ser um mentiroso, mas que os outros não mentem, são melhores do que o Marçal, é nos outros que você tem que votar. É simples assim. Não deixa ninguém ser seu voto de cabresto, não. O que eu estou falando para vocês é para que vocês abram a sua mente, tá? Somente com consciência eleitoral é que o Brasil vai mudar. E aí, a gente tem que discutir coisas mais sérias, do tipo, a Polícia Federal investigou um esqueminha de venda de sentenças judiciais, né, do STJ. Uma investigação da Polícia Federal desvendou um esquema de venda de sentenças judiciais que envolve advogados, lobistas e funcionários do STJ. A revelação foi feita nessa quinta-feira. Funcionários estão inclusos juízes, né? Quem julga? Porque está vendendo sentenças do STJ. Agora eu te pergunto, o laudo do Marçal é muito mais grave do que isso, não é? Afinal, a imprensa toda está desesperada porque o laudo do Marçal pode ser falso. Pode ser. E somente a justiça imparcial que nós temos, essa que jamais vai se corromper, jamais venderia uma sentença ou estaria do lado de alguém que vai decidir. Então, assim, tendo no mínimo o devido processo legal, é o que nos afasta pelo menos um pouquinho, né, da Venezuela. É isso. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria que vocês abrissem a mente. A gente precisa de consciência eleitoral, a gente precisa estar de olhos abertos, né, sobre tudo que está acontecendo. Eu vou aguardar para ver. Também não apoiaria um candidato que mente descaradamente. Se for uma mentira do Marçal, né, descarada, ok, o cara tem que responder por isso, e eu torço que responda, mas da mesma forma que tem outros aí que eu sei que também é um monte de mentira, né? Um monte de mentira. Mas a grande questão é, analisem. Votem de acordo com os seus valores e não do que alguém manda você fazer. É isso que eu confio, tá bom? E por fim, mas não menos importante, cara, se você puder estar ajudando o canal com a aquisição do livro e na minha visão, você vai estar ajudando também até a formar novos líderes para 2026, porque tem um discurso sério. Põe os seus valores à prova, mas para que você saiba pôr os seus valores à prova, você tem que passar isso para as pessoas. Assim como eu faço aqui no canal. Você pode ter um canal amanhã, você pode ser um vereador, um deputado. É isso. Então, baixa o livro Persuasão Política e, com base na confiança, você vai baixar e vai pagar o que você acha justo. Tá bom? O que você acha que é correto. Ok?
Muito obrigado, um grande abraço para você, para sua família e que Deus nos ajude até amanhã, porque amanhã o bicho vai pegar, né? Se não cair uma bomba atômica no Brasil, a gente verá o resultado do que rolou nessa eleição. Abraço, pessoal!